Olá, você gostaria de aprender em 3 passos sobre o licenciamento ambiental e como você pode estar ganhando dinheiro atuando nesse mercado? Para entendermos sobre o licenciamento ambiental, você deve compreender esses 3 passos fundamentais. Primeiro, é identificar quais atividades estão sujeitas ao processo de licenciamento ambiental. Ou seja, nem todas as atividades serão submetidas ao licenciamento. Segundo passo, o órgão ambiental, ao identificar essas atividades, ele autorizará a sua instalação ou o seu pleno funcionamento, desde que esteja de acordo com as leis e normas ambientais. E o terceiro passo, o órgão ambiental monitorará o pleno funcionamento dessas atividades ou empreendimentos, para que ela continue executando as medidas de controle ambiental estabelecidas pelo órgão ambiental, assim prevenindo o meio ambiente de grandes impactos. O primeiro passo. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. E esse instrumento tem basicamente o objetivo de monitorar e manter o controle do meio ambiente para que se tenha um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, promovendo o desenvolvimento sustentável. Portanto, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos que o órgão ambiental executa para todas as atividades e empreendimentos que de alguma forma causem ou possam causar degradação ao meio ambiente, em suas diferentes fases, como tanto da construção, na instalação, na ampliação e até no funcionamento. Podemos dividir essas atividades passivas de licenciamento em 3 grandes grupos. A primeira, atividades que utilizam recursos naturais. São aquelas atividades e empreendimentos que utilizam dos recursos naturais para o desenvolvimento de suas atividades principais. Por exemplo, imagine um grande rio chamado Araguariba, que tem um grande potencial hidrelétrico. E uma empresa fictícia, a LTDA, pretende se instalar nesse rio para usufruir de sua grande capacidade de geração de energia elétrica. Essa atividade de transformar a energia cinética e potencial em mecânica e posteriormente em energia elétrica é considerada uma atividade passiva de licenciamento ambiental, simplesmente por utilizar esse recurso natural, que é a água. Da mesma forma, aconteceria com as usinas eólicas, que utilizam o vento, e as atividades de agricultura, que utilizam o solo para o desenvolvimento de suas atividades, entre outras tantas atividades e empreendimentos que se enquadram nessa categoria. A segunda categoria são as atividades e empreendimentos com potencial ou efetivo poluidor, ou seja, mesmo não utilizando recurso natural, mas que possa emitir algum resíduo sólido, líquido ou gasoso, alguma radiação como luz, calor ou qualquer tipo de energia capaz de prejudicar ou o meio ambiente de forma geral, a empresa ou atividade necessita de uma autorização do órgão ambiental responsável. Podemos citar especialmente as atividades como poço de combustível, extração de minério, entre outras atividades e empreendimentos que podem se enquadrar nessa categoria. Mas vamos usar o exemplo aqui do posto de combustível. No posto de combustível, geralmente é feito o armazenamento dos combustíveis em tanques subterrâneos, sendo dessa forma categorizando como uma atividade com grande potencial poluidor, porque uma eventual ruptura desses tanques pode provocar a contaminação do solo e das águas subterrâneas, entre outros impactos ambientais. Agora, em relação às atividades que podem provocar efetiva degradação, são as atividades de extração mineral, por exemplo, pois para o seu pleno funcionamento necessitam modificar o meio ambiente em busca de minérios, como a retirada da vegetação, a retirada do solo, o afugentamento de animais, entre tantos outros impactos ambientais. E a terceira grande categoria são as atividades e empreendimentos que, sob qualquer forma, causem degradação ao meio ambiente.
Nesta categoria, são aquelas atividades e empreendimentos que executem alguma ação que provoque degradação ao meio ambiente, ou seja, que altere a sua natureza ou constituição. Essas atividades também são obrigadas a licenciar. Geralmente, a degradação ambiental está associada à poluição, mas pode ocorrer por outros fatores, como o uso inadequado ou excessivo do recurso natural, provocando, por exemplo, o desmatamento, a erosão, o assoreamento, a alteração do equilíbrio biológico, entre outros impactos. Dentre essas atividades da terceira categoria, podemos citar a geração de energia, a construção civil, a exploração florestal, a agricultura, entre outras atividades que possam se enquadrar dentro dessa categoria. Então vamos para o segundo passo. Agora que você já sabe quais atividades estão sujeitas ao processo de licenciamento, você tem que entender qual é a atuação do órgão ambiental dentro do licenciamento. O órgão ambiental irá autorizar que essas atividades e empreendimentos entrem em funcionamento por meio de uma autorização ou licença. E existem diferentes tipos de licenças que o órgão ambiental expede para diferentes fases do empreendimento. Por exemplo, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. No caso do Estado do Amapá, nós temos também a licença ambiental única e a autorização ambiental. Mas não vamos discutir cada uma delas agora, para que o vídeo não fique muito longo. E o terceiro passo, após a atividade ou empreendimento ter conseguido a autorização para sua instalação, operação ou ampliação, entra a fase de monitoramento dessas atividades ou empreendimentos. Cada licença obtida pelo empreendimento vem com um conjunto de condições para que estas funcionem de acordo com as normas e leis ambientais vigentes, sendo que o órgão ambiental estará sempre acompanhando essas condições para que sejam efetivadas. O órgão ambiental geralmente estabelece que o empreendimento deve apresentar um relatório periodicamente comprovando a efetivação das condicionantes da licença emitida, além do monitoramento constante por meio de fiscalização e denúncias apresentadas pela população quando houver crime ambiental. E assim é basicamente o licenciamento ambiental. Esses são os 3 passos para entender o licenciamento ambiental. Agora você deve se perguntar, de que forma eu posso ganhar dinheiro nesse mercado? Bom, a licença ambiental ela tem o objetivo de atestar se a atividade desenvolvida pelo empreendimento estão de acordo com as leis e normas ambientais, além das questões sociais. Para obter a licença ambiental, os empreendimentos deverão executar algumas ações para se adequar às leis e normas ambientais, caso já não estejam adequadas, certo? Essas ações são exigidas pelos órgãos ambientais em forma de projetos, planos, estudos ambientais, sendo que o desenvolvimento desses projetos deverá ser elaborado por um profissional legalmente habilitado para tal função. Como o licenciamento ambiental atinge uma grande diversidade de atividades e empreendimentos, consequentemente demandará de uma grande diversidade de projetos, planos e estudos nas mais diferentes áreas de conhecimento, para subsidiar a emissão da licença ambiental, abrindo assim a possibilidade para diferentes profissionais a atuarem no mercado de licenciamento ambiental, por intermédio da elaboração dos projetos, planos e estudos exigidos pelo órgão ambiental para as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Se você quiser saber mais sobre as diferentes profissões que podem estar atuando no mercado de licenciamento ambiental, vou deixar um link na descrição desse vídeo sobre o artigo que foi publicado na Lógica Ambiental sobre esse tema. Agora que você percebeu o quão importante e abrangente é esse mercado, você já sabe como funciona basicamente o licenciamento ambiental e sabe como ganhará dinheiro com ele. Agora tem uma surpresa para você. Estou lançando um curso online sobre licenciamento ambiental, na qual abordo sobre as principais leis ambientais que tratam sobre esse tema e ainda tenho um módulo específico explicando sobre o licenciamento ambiental no estado do Amapá, abordando sobre as atividades que estão sujeitas ao processo de licenciamento ambiental no estado do Amapá,
os tipos de licenças ambientais que são emitidas e seus prazos de validade, e ainda como são aplicados nas diferentes fases do empreendimento. Falo também sobre o procedimento do licenciamento ambiental executado no órgão ambiental estadual e também sobre as taxas que existem no processo de licenciamento ambiental e como elas são aplicadas, além de outros assuntos. O curso será totalmente online, com a primeira turma limitada a 30 vagas, somente 30 vagas, sendo que os 10 primeiros terão um desconto, justamente por serem os primeiros a se cadastrarem. O preço normal desse curso online é de R$ 80 para profissionais, mas com desconto, se estiver entre os 10 primeiros alunos, é claro, será de apenas R$ 65,90. Já para os acadêmicos, o preço normal desse curso online será de R$ 60, mas se estiver entre os 10 primeiros alunos, pagará somente R$ 45,90. O curso online emitirá um certificado com carga horária de 50 horas, respaldado por mim, engenheiro ambiental, com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, o CREA, e com o CNPJ da empresa Lógica Ambiental. E sobre a duração para a realização do curso, você terá cerca de 1 ano de tempo para concluí-lo, sendo que as atualizações sobre o licenciamento ambiental no Brasil ou no estado do Amapá serão postadas na plataforma do curso. O certificado será digital, mas se você quiser um certificado impresso, é só solicitar por e-mail para curso@logicaambiental.com.br com o assunto certificado impresso, que encaminharemos para você mediante o pagamento de uma taxa. Aqui na descrição deste vídeo tem um link para você adquirir o curso online de licenciamento ambiental Estado do Amapá. Não perca tempo, aproveite as 10 primeiras vagas com desconto e faça já a sua inscrição. Para ficar ciente das novidades sobre os assuntos relacionados ao meio ambiente no Brasil e no estado do Amapá, siga-nos no Facebook e no Instagram. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!